vamos então comentar, dado várias perguntas que recebemos a respeito das aulas do História dos Estados Unidos sobre a bibliografia. Então, vou falar aqui os livros que foram consultados, acho que não vou esquecer de nenhum. Então, na história dos Estados Unidos seria interessante também estudar sobre o Império Britânico. E aqui no Império Britânico eu consultei li o livro do Lawrence James, Rise and Fall of the British Empire. E também tem o livro do Ferguson, em português, que é o Império, Niall Ferguson, Império, que está da editora Planeta. Também é muito bom falando sobre o Império Britânico. E lógico que há outras fontes também, mas ficamos com essas duas aqui sobre o Império Britânico. Também nessa linha do Império Britânico, mas também que inclui alguma coisa sobre o Império Holandês, tem o livro Merchant Kings, de Baum. Depois a lista da bibliografia vai anexo lá no vídeo, que fala das companhias majestáticas que eu citei nas aulas, na qual a Inglaterra e a Holanda se valeram de grandes companhias para explorar as colônias, né? Então na aula eu citei da Companhia da Virgínia, da Plymouth Company e outras. E assim como a Inglaterra e a Holanda também utilizou desse expediente. Então, esse livro, aliás, é muito bom tratando do tema, Merchant Kings do Baum. E você encontra o Império Britânico. Aí encontra a colônia dos Estados Unidos, falando estritamente das 13 colônias antes da independência. Temos aí o American Colonies de Taylor, também está aqui na biografia. Agora, no momento da independência dos Estados Unidos, nós temos aí o Challenge of the American Revolution, de Morgan, e tem um livro bem interessante, de uma tese, aliás, meio uma certa polêmica, mas não deixa de ser interessante, de Billington, Fire in the Minds of the Men, no qual ele, bom, isso eu vou comentar na aula, isso aqui é uma aula só de biografia, também é um livro interessante e polêmico, que eu vou comentar na quarta aula. E também quem tiver bastante interesse na independência dos Estados Unidos, valeria ver o livro do Thomas Paine, Common Sense, na qual ele fala lá uns absurdos bem além do protestantismo, que eu também já citei na aula. Também valeria a pena ver alguma coisa do Benjamin Franklin, os que querem aprofundar a tese da independência. Ainda vou voltar na quarta aula a comentar sobre isso com a modo de conclusão. Aí depois da independência dos Estados Unidos, nós temos sobre a guerra contra o México, nós temos Wicked War, de Greenberg, um livro bem interessante. Wicked War é a expressão que o Ulysses Grant utilizou na guerra, né? É em inglês esse título, acho que não tem em português. Do Lincoln, nós utilizamos o Real Lincoln, de Lourenço. Também acho que não tem em português, que desmistifica a lenda do presidente americano e tal. E sobre a Guerra Civil Americana, que aliás, conta-se que tem mais de 10 mil títulos em inglês sobre o tema, então quem quiser se especializar vai ter um material farto para falar sobre Guerra Civil Americana. Um que é muito conceituado, de fato um livro muito bom, é o Battle Cry of Freedom, de Macpherson. Também acho que não tem em português. Então, isso é todos os livros do século XIX. Aí já na virada para o século XX, já no começo do século XX, vale a pena ler a biografia do Woodrow Wilson, porque ele foi um presidente muito importante, conforme eu citei na segunda aula, no qual os Estados Unidos dão uma guinada bem para o progressismo americano, que eu também já comentei. Então, quem quiser aprender, vale a pena ler bem a biografia dele. A biografia que eu usei foi do Cooper, também acho que não tem em português. Aí depois, da Primeira Guerra Mundial, não é o caso de citar a biografia. No período entre guerras, de 18 a 39, que eu falei na aula sobre os americanos que foram morar na União Soviética, é o livro The Forsaken, muito bom. Nesse mesmo período também falando da grande recessão, Raw Deal or New Deal, no qual o autor ele contesta a visão que o New Deal do Roosevelt teria ajudado a solucionar os problemas
da grande recessão, né? E aí realmente é uma lenda, o livro prova que o Roosevelt só piorou a recessão de 29, né? Então está aí o livro. Sobre o Roosevelt mesmo, nós temos o livro Tempos Muito Estranhos, que aborda não só ele, mas também a Eleanor Roosevelt, a esposa dele, um livro bem interessante, um livro que tem em português, Tempos Muito Estranhos, é um livro de faz uns 17, 18 anos que foi lançado, muito bom, fala até algumas coisas do Churchill bem interessantes. Aí durante a Segunda Guerra Mundial, não vou citar a biografia da Segunda Guerra, vou citar só o tema do Lend-Lease, que os Estados Unidos emprestou 12 bilhões de dólares, dinheiro daquela época, para a Rússia, né? Chama Russia's Life Saver, que comenta aí justamente do New Deal, um livro aí que faz dá até a compilação do material que foi doado para a União Soviética. Ainda, se alguém tiver interesse do apoio que Wall Street deu na Revolução Russa, tem um clássico no tema que é Wall Street and the Bolshevik Revolution. Livro bem interessante também. Já no pós-guerra, nós temos o livro do Tony Judge, pós-guerra também tem em português, um livro muito bom, não trata só dos Estados Unidos, trata da Europa, mas cita bastante os Stados Unidos. E já no pós-guerra, já numa perspectiva mais ampla, que inclui os Estados Unidos, mas outras nações, é o One World Divisible, de Reynolds, no qual ele comenta sobre o pós-guerra, vai até os anos 80, se não me falha a memória, então faz uma história comparada, é bem interessante, todo estudo de história, fazer história comparada, e esse livro tem esse mérito, cita até o Brasil lá com umas coisas bem interessantes, pouco, mas cita lá. É um livro que vale a pena ver para quem tem interesse no pós-guerra. E um grande tema que nós temos abordado nas aulas é sobre o fascismo americano, que é o progressismo, e é o livro que eu já recomendei, estou reiterando, que vale muito a pena ler, que é do Jonathan Goldberg, Fascismo de Esquerda, que aborda desde lá do Ted Roosevelt, lá na beirada do século XX, até o governo do Clinton. E também no pós-guerra, nós também temos um livro bem interessante chamado Uma Nova República, de John Lukács, que aborda o lado cultural dos Estados Unidos aí ao longo do século XX. Também é um livro bem interessante. Se alguém quiser, não tem muito tempo, não tem muito interesse de ler tantos livros assim sobre a história dos Estados Unidos, só quer ter um apanhado geral, mais de resumo, para ter alguma visão mais de geral, mas sem perder muito tempo. Então tem um outro livro do Niall Ferguson bom chamado Colosso, que ele fala então da história dos Estados Unidos em geral. E também tem um outro livro que eu acabei não citando, que também fala acho que eu acabei não relacionando aqui, que fala também da história dos Estados Unidos também de modo amplo, também chama do History of the United States, se não me engano, que é de Allen também, uma visão ampla também. Bom, acho que os livros, se eu ainda lembrar de mais algum, agora na quarta aula que nós vamos gravar no próximo mês, aí eu completo então a bibliografia.